E aí, pessoa do bem, tudo na paz, tudo na tranquilidade. Estamos chegando aqui para o nosso dedinho de prosa de hoje. E o nosso dedinho de prosa ainda continua sendo essa maldita reforma da Previdência, que infelizmente ela foi aprovada pelo Congresso, né? Em primeiro turno e em segundo turno a reforma da Previdência foi aprovada, né? Era esperado, claro, que essa reforma fosse aprovada, mesmo porque é uma reforma que só atinge o povo, né? Se os políticos, se os militares estivessem embutidos nesta reforma, eu tenho certeza que ela não teria passado, não é verdade? Então tudo que é contra o povo, que é contra o trabalhador, passa no Congresso, né? Passa no Congresso. Agora a reforma da Previdência já está no Senado e provavelmente lá também ela será aprovada. Isso aí você pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. Vamos ter que trabalhar até morrer agora, né? Homens só vai poder dar entrada na sua aposentadoria após os 65 anos, né? Vamos ter que contribuir agora até os 50 anos, não é verdade? Porque até então você contribuía até os 35 anos e podia dar entrada na sua aposentadoria. Agora você só pode dar entrada na aposentadoria após os 65 anos. Ah, e os políticos, esses cabas safados sem vergonha, esses vagabundos, filho de uma égua, esses políticos sem vergonhas, vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. Tá bom pra você? Toma vergonha na tua cara, fica aí defendendo político. Toma vergonha na tua cara e para de defender político. Esses filhos de uma égua, eu não vou falar palavrão aqui não, mas esses filhos de uma égua vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. Esse presidente dos infernos se aposentou com 33 anos de idade e quer que a população se aposente com 65 anos. É um tremendo do hipócrita. É um tremendo do hipócrita. Esse presidente, esse bolsolixo dos infernos. É revoltante, gente. Você vê a população calada embaixo da cama, vendo os políticos destruir o nosso futuro, e meia dúzia de brasileiro tá falando contra essa reforma da Previdência. E eu faço parte dessa meia dúzia de brasileiro. A maioria tá aí acovardada embaixo da cama, vendo as coisas acontecerem. Ô seu filho de uma égua, você que defende Bolsonaro, esse governo dos infernos, essa desgraça vai passar. Essa reforma da Previdência vai ficar. O governo Bolsonaro, bolsolixo dos infernos, essa merda vai passar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai passar. Mas a reforma da Previdência, essa vai continuar. Essa vai continuar. Essa Previdência que está sendo aprovada por esse governo vai continuar. E se você acha que você não vai ficar velho, se você acha que você vai ficar empregado o resto da tua vida, se você acha que você não vai perder as forças do seu corpo, tu tá enganado. E se você acha que quando você precisar de uma ajuda, Bolsonaro vai te ajudar, tu tá enganado. Então tu toma vergonha na tua cara e para de ficar apoiando esses políticos dos infernos que custam uma fortuna pro nosso bolso, esses desgraçados que estão lá em Brasília, desgraçados, sim, que estão lá em Brasília, trabalhando contra o povo, custa uma fortuna para nós aquelas desgraças, e agora aprovam uma reforma da Previdência contra o povo, porque os lazarentos não estão na reforma da Previdência. Os filhos de uma égua, filhos de um corno, vão continuar se aposentando com 8 anos de idade, de mandato. 8 anos de mandato. E nós pobres mortais, nós brasileiros, que quebramos esse país, vamos ter que se aposentar agora só com 65 anos de idade. Vamos só se aposentar com 65 anos de idade. Vamos contribuir no mínimo por 47 anos de vida. A contribuição ela passa dos 35 para no mínimo 67 anos de contribuição. E você acha isso normal? Você acha isso normal? Não, porque o Brasil precisa da reforma da Previdência, porque senão, Ricardo Liel, o Brasil vai quebrar. Não, o Brasil já está quebrado. E o Brasil vai continuar quebrado. Sabe por quê? Porque quem quebra esse país está fora da reforma da Previdência. Que são aqueles filhos de uma égua daqueles deputados, daqueles senadores.
que se uniram, esquerda e direita dos infernos desse país, se uniram para aprovar uma reforma da Previdência, porque os desgraçados não estão na reforma da Previdência. Enfiar o fumo no rabo do povo é fácil. Gente, eu tô revoltado com isso, cara. Sabe? Os caras aprovaram uma reforma da Previdência contra o povo. Os bonitões não estão na reforma. Os bonitões não estão na reforma. Não tô nem aqui falando dos militares que são capachos de Bolsonaro, que estão tudo embaixo do sapato de Bolsonaro, que também estão fora da reforma. E nós vamos ter que ir pro sacrifício, vamos pro tronco, né? Porque os políticos estão fora. Vem aí reforma trabalhista, mais uma reforma, para tirar o pouco direito que o trabalhador tem. Vai ser aprovada também. Vai ser aprovada porque a reforma trabalhista não vai entrar os deputados, não vão entrar os senadores, não vão entrar os políticos na reforma trabalhista. É mais uma reforma que será aprovada. Vem aí a reforma tributária, mais uma reforma contra o povo, e também será aprovada. Por que a reforma tributária será aprovada? Porque os políticos também não estão embutidos. Eu quero que você leve uma proposta para aquele Senado. Por exemplo, o fim do foro privilegiado. Nem cogitam votar, porque o fim do foro privilegiado atinge os políticos, então deixa fora. Caixa 2, deixa fora, porque atinge os sem vergonhas. E você tem a cara de pau, a pachorra devia apoiar a reforma da Previdência. Tu já foi mais inteligente, cara. Tu toma vergonha na tua cara. Para de apoiar quem fica sugando a gente. Isso aqui não é papo de esquerda, não. Você quer me chamar de esquerda, quer me chamar de direita, quer me chamar de puta que pariu, me chame, cara. Me chame. Seu idiota, seu otário. Tu vai envelhecer e Bolsonaro vai passar. Toma vergonha na tua cara. E para de ficar apoiando coisas que é contra você, que é contra o povo, que é contra o trabalhador. Esses políticos dos infernos, essas desgraças, a maior praga do país se chama político. Esses lazarentos já ganham fortunas. Cada deputado custa 500 mil para nós. Custa 500 mil para nós. E você acha que tá tudo certo, tá tudo normal. Não, Ricardo Liel, que precisamos. Ah, vá a merda. Vá a merda. Que palhaçada, meu. Tem um monte de babaca aí, assalariado, batedor de cartão, apoiando reforma da Previdência. Tu é um otário. Otário. Fica apoiando reforma da Previdência. Meu, tu é... Acorda pra vida, desgraça. Tu é batedor de cartão. Tu é assalariado, desgraça. Os políticos não. Tu fica apoiando reforma da Previdência. Tu tem merda na cabeça, cara. Tu tá achando que vai ter esse corpinho aí pra sempre? Tu tá achando que vai chegar aos 60 anos bem empregado? Tu não tem pai, não tem mãe, não? Tu não tem amigos que vão envelhecer? Meu, é revoltante a covardia do povo brasileiro num momento como esse. Cara, tu não consegue enxergar um palmo adiante do teu nariz? O ódio pela desgraça do PT te cegou? Não é possível. O ódio que o brasileiro tomou pelo PT, gente, cegou a população brasileira. Cara, em nenhum país do mundo se aceitaria uma reforma da Previdência como essa. Uma reforma da Previdência que deixa a desgraça dos políticos fora. Eu tô cuspindo fogo, cara. Porque todos aqueles que fazem parte do governo Bolsonaro, dessa desgraça que o brasileiro colocou lá, todos esses estão fora da reforma. Os militares estão fora da reforma. Os militares vão se aposentar com 53 anos de idade, meu irmão. Os militares vão se aposentar com 53 anos de idade. Porque os bonitões fazem parte do governo agora. Porque os bonitões são protegidos pelo Bolsonaro. E quem é protegido pelo Bolsonaro tá tranquilo. Mas é claro que o Bolsonaro, esse sem vergonha, esse lixo dos infernos, lixo,
Ia deixar fora os políticos, afinal de contas, os filhos são todos políticos. Ele não iria prejudicar os filhos dele, né? Até a ex-mulher de Bolsonaro é política. Ele não ia prejudicar nem a ex-mulher, né? Os militares estão todos no governo, ele não iria prejudicar os militares. Mas enfim, um fumo desse tamanho no rabo do povo. E o povo fica de quatro aceitando o tamanho do nabo que tá levando no rabo. Sua anta, seu jumento, tu vai envelhecer. Tu vai envelhecer. E quando tu envelhecer e não tiver emprego e precisar da tua aposentadoria e tu não tiver, aí tu vai lembrar do Ricardo Liel. Pô, bem que aquele tal de Liel falou. Bem que o tal de Liel falou. Aí vai ser tarde, meu irmão. Ainda dá tempo de pressionarmos o Senado brasileiro para não aprovar essa reforma da Previdência. Ainda está em tempo de você tomar vergonha na cara. Vergonha na tua cara. E parar de apoiar políticos sem vergonha. Deixa essa maldita paixão que você tem por político. Seja a desgraça que for. Esses miseráveis estão fora da reforma. Acorda pra vida. Qual foi a perda que político teve nessa reforma da Previdência? Aponta uma pra mim aí. Aponta aí no rodapé do meu vídeo. Uma perca que os políticos tiveram. Aponta aí no rodapé do meu vídeo o fim da aposentadoria por 8 anos de mandato. Aponta aí. Aponta. Não, você não vai apontar porque não tem. Tu não vai apontar porque não tem. Agora esses bolsonaristas dos infernos ficam escondidos embaixo da cama. Ficou historinha de contra a corrupção. É contra a corrupção, escambau. Eu tô enlouquecido, gente, com essa situação. Eu tô revoltado com a situação em que o brasileiro está, gente. Em nenhum país do mundo o povo aceitaria uma reforma da Previdência dessa calada, gente. E o povo tá aceitando essa reforma da Previdência caladinho, gente. Sem mexer uma palha. Meia dúzia de brasileiros. Meia dúzia, cara. Meia dúzia de brasileiros é contra essa reforma da Previdência. Eu faço parte dessa meia dúzia, gente. Gente, o que aconteceu com o brasileiro? Eu pergunto, na minha simplicidade, eu pergunto, o que foi que aconteceu com o brasileiro, gente? Que não consegue enxergar que essa reforma da Previdência só tira direitos do trabalhador final, gente. Que quem está aprovando essa reforma, quem apresentou essa reforma para a sociedade está fora. Meu amigo, eu não vou cansar de repetir, que talvez eu repetindo bastante você vai conseguir, vai conseguir entrar na tua cabeça. Cara, os políticos vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. Isso não está na Constituição, cara. Isso não está na reforma da Previdência. 8 anos eles vão se aposentar com salário integral. Quanto ganha um deputado hoje? Quanto ganha um senador hoje? Quanto ganha um vereador? Esses camaradas vão se aposentar com salário integral. Os militares vão se aposentar com 55 anos com salário integral. E o brasileiro, o cidadão, o trabalhador final, aquele que tem a carteira assinada, só vai poder dar entrada na sua aposentadoria após os 65 anos. E se esse cidadão que foi lá dar entrada na aposentadoria após os 65 anos, se ele não tiver contribuído com no mínimo por 40 anos, ele não poderá receber 100% do salário. Vocês não estão entendendo a gravidade dessa reforma da Previdência. E não caia nessa lorota desse sem vergonha do Bolsonaro de dizer que a reforma da Previdência é a salvação do Brasil. Não é, gente. Os problemas vão continuar. Não tem emprego? A culpa é a reforma da Previdência. Então aprova a reforma da Previdência. Vai aprovar a reforma da Previdência, o desemprego vai continuar. Sabe por quê? Porque a reforma da Previdência não é programa de geração de emprego.
Aí agora então vamos para a reforma tributária, vamos enfiar imposto no rabo do povo. Porque enfiando imposto no rabo do povo, aí o povo vai acontecer o quê? A gente vai gerar emprego. E quem disse que reforma previdenciária é geração de emprego? Aí aprova a reforma previdenciária, não gera emprego, porque não é programa de geração de emprego, né? Não melhora a situação financeira do brasileiro. Então vai para a reforma trabalhista. Corta-se direitos do trabalhador. Tira isso do trabalhador. Deixa o trabalhador à mercê do patrão. Deixa o patrão enfiar o nabo no rabo do trabalhador. E quem disse pra você que reforma trabalhista é programa de geração de emprego? Cara, talvez se eu falar assim, nessa ignorância com você, talvez você acorde pra vida. Talvez você acorde pra vida. Ainda está em tempo de se derrubar essa reforma da Previdência. Tá lá no Senado. Os malditos dos deputados, até o desgraçado que eu votei, votou a favor da reforma da Previdência. Mas se a desgraçada da senadora que eu votei votar a favor da reforma da Previdência, eu vou sentar o cacete nela. Nesse deputado eu não vou nem falar o nome, porque esse miserável não merece nem ter o nome citado. Mas a senadora que eu votei, se ela votar a favor da reforma da Previdência, mas eu vou sentar o cacete nela. Não vou falar agora não, mas eu vou falar depois. Ah, vou! Gente, o brasileiro já foi mais inteligente. O ódio pelo PT cegou e acovardou o povo brasileiro. O ódio pelo PT acovardou e cegou o povo brasileiro. Não é possível que o brasileiro esteja aceitando calado esta reforma da Previdência. Mas tudo bem. Eu já disse e repito. O governo Bolsonaro vai passar. E essa Previdência vai ficar. E nenhum presidente após Bolsonaro, nenhum, vai desfazer o que Bolsonaro está fazendo agora com essa Previdência. Nenhum. Nenhum. Mas tudo bem, né? Eu, Ricardo Liel, cidadão brasileiro, pagador de impostos, eu estou fazendo a minha parte. Se você é covarde, e está aceitando isso numa boa, aí é um problema seu. Eu posso chegar lá na frente e vou poder dizer às pessoas: eu lutei para derrubar a reforma da Previdência. E você vai falar o quê? O brasileiro já foi mais inteligente.